Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3, versículo de número 2, versículo de número 7, versículo de número 8. Irmão, domingo passado nós tivemos a oportunidade de estar ministrando, e eu cheguei em casa, Deus começou a falar o meu coração através desta passagem, e eu estava meditando quanto tempo a nação de Israel lutou e orou para Deus levantar um homem que se colocasse à disposição de Deus para o sobrenatural acontecer, irmão. Há situações na nossa vida que Deus requer de mim e de você uma posição para que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Amém? Diz assim o versículo de número 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Às vezes eu e você, pode se assentar, irmão. Nós vamos dar a sequência aqui e vamos já explicando o que Deus ministrou no nosso coração. Deus viu atentamente a aflição do seu povo. E hoje não é diferente. Nós, quando aceitamos o sacrifício que Jesus se ofereceu naquela cruz, para trazer a mim e a você a libertação, a oportunidade de escrever uma nova história na nossa vida, Deus vê atentamente a aflição de cada um de nós. Às vezes você está aqui nesta noite, e muitas das vezes já se questionou, já se perguntou: será que Deus contempla este momento que eu estou passando, vivenciando? O tema da mensagem é: Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Você acredita que hoje, no século 21, isto acontece? Sim ou não? Irmãos, nós temos que crer naquilo que nós lemos na Bíblia. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim: ah, mas tem muita coisa na Bíblia que foi só feita lá no passado. Ei, você vai lá em Hebreus, Deus fala: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Quem muda todo dia é quem? O homem. Então vamos lá, dando sequência. Do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, olha só, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. O próprio Deus não aguentou mais ver o sofrimento do povo que ele havia escolhido para ser seu eternamente. Hoje eu e você, irmãos, não somos diferentes. Muitas vezes nós passamos aflições na nossa vida, porque às vezes fazíamos escolhas erradas.
estava estudando, uma geração é representada 100 anos. Sabe quanta geração se passou até chegar em Moisés? 14 gerações. Orando, morrendo, nascendo, orando e morrendo, para chegar até este dia. Por que Israel se tornou escravo? Porque fizeram a escolha errada. Por que hoje o homem natural tem se tornado escravo aí fora? Vamos pôr aqui, para eu e você entender. O mundo que nós vivemos hoje representa o Egito. E quem é o rei do Egito lá fora? Satanás, que se tornou o meu e seu adversário. Só que Satanás está fazendo o ser humano se tornar escravo. O que é ser escravo? Nós podemos dividir aqui em vários grupos: vício, prostituição. Olha como tem acontecido assassinatos, um atrás do outro. Quem promove isso? Satanás. Por quê? O homem foi criado para ter a vida eterna. Você já parou para pensar? Eu vou falar uma coisa que talvez vai mexer com o que você pensa. Por que Deus criou a árvore do bem e do mal? Porque Ele sabia que a sua criação ia pecar. Ah, irmão, você está falando heresia, não. Por que Deus criou? Antes só tinha Adão. E Deus falou com ele, ó, tudo é seu, mas da árvore do meio do jardim. O dia que você tocar, você vai morrer. Adão era sozinho. Enquanto Adão era sozinho, ele obedeceu o que Deus o instruiu. Só que Deus viu que Adão estava só. Porque todos os animais tinham seu par. Um belo dia Deus fez o quê? Adão adormecer e tirou da sua entranha uma disjuntora, que foi Eva. Um belo dia, Eva passeando no jardim. O que aconteceu? Satanás, o meu e o seu adversário, estava apreciando tudo aquilo que Deus criou. Mas ele tinha ouvido que Deus falou assim: o dia que você comer, certamente morrerás. O que Satanás fez? Eva, quando olhou o fruto despertou nela o quê? O interesse, o desejo de tocar e comer. Porque eu acredito que de todos os frutos da árvore que Deus criou, a que pertencia a Deus era a mais bela do que todas. Porque ela bateu o olho e aquilo despertou nela o desejo. O que aconteceu? Satanás estava ao redor dela e começou a conversar com ela. Usou o quê? A serpente. Ó, Eva, aquilo que Deus falou com você, isso não é verdade, não. Ele não quer que você seja como ele. Pode comer o fruto, que vocês não vão morrer, não. O que acontece? Eva come o fruto, leva para o seu companheiro. Adão não era qualquer homem, irmão. Preste atenção. Adão tinha 100% de capacidade. Ele podia muito bem ter repreendido Eva e falado: você vai ser sentenciada sozinha. Mas não. Satanás influencia Eva, Eva influencia Adão. O que aconteceu? Escolha errada. Todas as escolhas erradas têm a sua consequência. Israel não foi diferente. Deus criou Israel para ser o seu povo. Se você estudar a história, Deus só veio para Israel. Sabe por que hoje o evangelho chega a mim e a você?
Porque Israel não acreditou que Jesus era o Salvador. Israel espera Jesus até hoje. Mas nós sabemos que quando Jesus voltar, Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, levar para morar no céu os lavados, remidos no sangue do Cordeiro, os escolhidos e chamados por Deus. Irmãos, quando Deus viu o sofrimento de Israel, Ele desceu. E a história diz que Deus escolhe uma mulher, Joquebede, era mãe de Moisés, e ela escondeu Moisés durante 3 meses, porque houve um decreto que todo menino que nascesse tinha que ser morto, porque a notícia espalhou por todo o Egito que ia nascer um libertador. Vamos abrir aqui um parênteses e usar uma forma simbólica. Moisés, no Velho Testamento, representava Jesus. Porque ele foi o homem que Deus levantou, libertou o povo da escravidão e levou ao povo até a terra que Deus havia prometido. Deus tinha feito a primeira promessa, irmão, na primeira geração. E se eu e você estudar a Bíblia, eles ficaram de 400 a 430 anos sendo escravos. E Deus vendo tudo. Deus ouvindo tudo. Assim é Deus na minha vida e na sua vida, irmão. Só para Deus agir, tem a hora e o tempo certo. Para Deus intervir na sua, na minha, na nossa aflição. Só que às vezes, queremos dar uma mão para Deus. Queremos dar uma forcinha para Deus. E Deus olhando para o seu povo, Ele não aguentou e desceu. Então vamos lá. Deus escolhe Moisés. Deus vê a dimensão do sofrimento de um ser humano. Como eu sempre falo, às vezes você olha para mim e me vê sempre sorrindo. Mas quem conhece dentro do meu coração, dentro da minha alma e dentro do meu espírito, é só Deus. Às vezes dentro de mim, eu estou igual um vaso quebrado na mão do oleiro, sendo moldado. Assim é você. Talvez as pessoas olhem para você e falem: nossa, o irmão só vive sorrindo. Mas dentro de você, você está sangrando, chorando, sentindo dor. Mas Deus está vendo a dimensão do seu sofrimento. Só que eu e você não podemos perder a esperança. Como o pastor Júnior pregou, não podemos perder o ânimo. Quando nós temos ânimos, nós temos disposição para levantar e lutar por aquilo que nós estamos precisando. Assim foi a nação de Israel. Durante 400 anos, sempre levantava alguém que não deixava de clamar até Deus descer na terra. Imagina se eu e você parar de orar pela nossa casa. Se nós orando já enfrentamos tantas coisas, tantas aflições, tantas lutas, tantas barreiras. Imagina se eu e você parar de orar. Olha para a geração que está vindo agora, irmão. Eu não vou lá fora não, vou pegar dentro da igreja. Olha a geração que está
surgindo dentro da igreja. Essa geração nova não quer orar mais, não quer compromisso com Deus, não quer ler Bíblia, não quer responsabilidade. Como que Deus vai descer e mudar a história da nossa casa, da nossa família, se não tem quem mais clama? Então Deus escolheu uma mulher, ungiu o ventre dela e permitiu Moisés nascer no período aonde houve um decreto que todo menino que nascesse teria que ser morto. E Joquebede, usando a sabedoria de Deus, escondeu Moisés durante 3 meses. Quando deu 3 meses, ela não tinha mais capacidade de esconder Moisés. Ela prepara uma manjedoura, manda Miriam soltar pelo rio. E aonde Moisés foi parar? No fundo do palácio, na filha daquele que escravizava todo o povo de Deus. Aí Deus falou assim: eu desci agora e vou mudar a história do meu povo. Moisés cresceu no Egito, sendo considerado filho da filha de Faraó. Moisés aprendeu no Egito com os melhores doutores daquela época. Aprendeu a cultura egípcia, mas o seu sangue era hebreu. O seu sangue era do povo escolhido por Deus. Um belo dia, Moisés, já homem formado, vê um egípcio agredir um hebreu. O que acontece? Moisés intervir no meio. Quando ele intervir, o egípcio cai e morre. O que Moisés teve que fazer? Fugir para o deserto. Você acha que Moisés teve privilégio para ser o libertador? Não. Sabe o que Deus falou com ele? Tudo que você aprendeu no Egito, ficou no Egito. Agora no deserto, é a minha escola. No deserto, é a escola de Deus. Você está vivendo no deserto? É porque você está na escola de Deus. É no deserto Deus vai mudar o seu caráter. Deus vai mudar você por completo. Quando você sair do deserto, você vai sair um novo homem, uma nova mulher, porque Deus molda o caráter do homem. Se Moisés tivesse ficado no Egito, ele não conseguiria tirar o povo. Deus mandou ele para o deserto, porque mostrou para ele ali, a dependência total de Deus. Às vezes Deus nos manda para o deserto. Que isso, irmão? Você é heresia que você está falando? Não. Às vezes Deus te manda para o deserto, porque Ele vê o seu futuro. E para você ser bem sucedido no futuro, Deus tem que te moldar primeiro no deserto. Como nós lemos no versículo 2, quem apareceu para Moisés? Lá no deserto, no monte, numa sarça que pegava fogo, mas não consumia. Você põe fogo numa árvore seca, e imediatamente o fogo devora aquela árvore seca. A Bíblia está dizendo que o fogo não consumia a sarça. E quando Moisés olha para o monte, aquele monte chama a atenção de Moisés. Aí Deus fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aonde você está pisando é terra santa. Mas quem falou para Deus que ele chamava Moisés? Antes de você nascer, Deus já sabia o seu nome. Talvez você está aqui nesta noite e você já viveu uma grande dimensão quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Até no ventre, Satanás tenta ceifar a vida daqueles que Deus chama e escolhe. Agora você está entendendo porque você vivencia tantos momentos difíceis na vida. Servir Jesus, irmão, não é fácil. E você vai aí
em muitas igrejas, muitos pastores dizem, vem para Jesus, que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mentira. Mentira. Se você está ouvindo isso de pastor, é mentira. Porque Jesus olhou para os seus discípulos. No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, como eu venci, vós vencereis. Me mostra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aonde Deus e Jesus e o Espírito Santo falou que seria fácil. Hein? E tem um montão de pastor iludindo uma multidão, enganando uma multidão. Eu tenho que mostrar para você e para mim que servir Jesus não é fácil, mas em todas as coisas Ele nos dá a vitória. Ele nos garante a vitória, como fez com o povo de Israel. Deus foi, mudou o caráter de Moisés e falou assim: Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Joga no chão. Quando ele jogou no chão, se transformou em uma serpente, ele já ficou assustado. Aí Deus fala com ele assim: Moisés, pega a serpente pela cauda. Quando ele pega, torna um cajado de novo. Aí Deus falou assim: você não está acreditando ainda não, né? Pega a sua mão. Abre a sua veste. Põe a mão no seu peito. Tira a mão agora. Quando ele tirou, estava tomada de lepra. Ele ficou mais assustado. Deus falou assim: põe a mão de novo no seu peito. Quando ele tirou a mão estava sarada. Deus falou assim: o que você tem na mão, você vai voltar lá no Egito. Aí Moisés falou assim: Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua, manda meu irmão Arão. Quantas vezes você tem um chamado de Deus, você quer passar para o seu irmão, você quer passar para a sua irmã, você quer jogar a responsabilidade para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe? Deus escolheu você. Seu irmão pode ir com você, sua mãe pode ir com você, seu pai pode ir com você, mas a missão, quem te chamou foi Deus. Para concluir a missão, foi Deus que te escolheu. Deus chegou lá, junto com Moisés. Ele chega diante de Faraó. Faraó, vim aqui porque o meu Deus desceu aqui e mandou você libertar o povo. Você acha que foi fácil? Não. Irmão, Deus endureceu o coração do rei do Egito 10 vezes. Sabe aonde o rei cedeu? Quando Deus feriu aquele que ele mais amava, seu filho. Aí ele viu que existia um Deus todo-poderoso. Vou abrir um parênteses aqui e te fazer uma pergunta. Você crê que Deus pode tocar naquilo que você mais ama para chamar sua atenção? Você crê nisso? Hein? Vou te contar uma experiência. Quando eu casei de pouco, o meu sonho era ser pai. Desde solteiro, o meu sonho era ser pai e pai de uma menina. Deus permitiu minha esposa ficar grávida. No 4º mês de gestação, quando foi fazer o ultrassom, Deus interrompe o meu sonho. Leva a criança. Aí você vai falar assim: mas você deve ter ficado muito bravo. Não. Sabe onde eu fui buscar o meu consolo? No mesmo dia, lá no Monte do Progresso. Agora não tem mais monte, agora é só prédio. Mas foi lá que eu encontrei o meu deserto. Não sei se na época o irmão Júnior foi comigo, com uma equipe de irmãos. Cheguei lá e falei assim: irmãos, fica aí que eu preciso ali no cantinho falar com Deus. Lá tinha um morro assim, ó. Eu vim correndo
Dei um grito e mergulhei de peito no meio do mato. Aí os irmãos olhou assustado para mim. Falou, agora o irmão ficou doido. Não. Eu desabafei. Através de um grito, que foi o meu clamor. Orei e voltei para casa. Quando eu abro a porta da minha sala, Deus falou assim comigo. Senta na sua cama, abre Eclesiastes, capítulo 3, porque eu vou falar contigo, porque eu interrompi o seu sonho. Tem hora que Deus vai tocar naquilo que mais amamos, para chamar a nossa atenção. Talvez você está aí falando assim, esse irmão agora está cheio de heresia em cima do altar. Não, irmão, eu tenho convicção no que eu estou falando, porque o que eu estou falando com você é o que eu vivenciei. Às vezes eu tenho oportunidade de pregar, eu gosto de pregar aquilo que eu vivenciei, estou vivenciando. Já perdi um filho, já fui preso, já fui rejeitado, mas hoje eu estou aqui. Por quê? Porque Cristo desceu. Por que Cristo desceu? Porque Ele viu e ouviu o clamor da minha mãe, que não desanimou, que não desistiu, mesmo que eu estava na bagunça, mesmo que eu estava me aprofundando no lago do pecado, ela não deixou de orar, ela não deixou de clamar. Aí Deus viu, Deus ouviu e falou, não, minha filha, eu tenho que descer aí, eu tenho que intervir. Como que Deus interviu? Deixando eu ser preso. Aí você vai falar assim, nossa, esse irmão está doido, ele só está falando heresia hoje. Deus permitiu ser preso. Sabe por quê? Porque quando eu estava preso, lá se tornou meu deserto. Lá não tem mãe, lá não tem pai, lá não tem amigo, lá não tem dinheiro, lá não tem ninguém. É só você e Deus. É um ditado, aonde o filho chora e a mãe não vê. Sabe qual era o meu estado quando eu estava preso? Cabelo amarelo, descalço, calça caindo, sem camisa. Mesmo assim, Deus enviou lá em Santa Terezinha, porque na época era lá, uma mulher de quase 2 metros de altura. Ela chegou lá na salinha, me deu um panfleto e falou assim, ó, assim diz o Senhor, eu não te conheço, mas Deus vai mudar a sua história hoje. Você vai pagar por o que você fez, mas se você crer, quando você sair daqui, a sua vida será transformada. Muitos te julgam agora, mas Deus te recebe como você está. Quando Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregado e oprimido, Ele pega o seu fardo, que você não suporta mais, e te dá um fardo suave. Foi o que Deus fez comigo. Ele falou assim, Leandro, até os seus 17 anos, você pelejou carregando um fardo pesado, mas agora, dos seus 18 para frente, faltava uma semana para mim fazer 18 anos. Eu fui preso num crime que não tem fiança, estelionatário. Artigo 171. Não tem preço financeiro, mas o meu preço já foi pago quando Jesus cravou lá na cruz e falou assim, Pai, está consumado, está decretado, todos que o Senhor me deu é livre. Você está aqui hoje, você é livre. Chega de eu e você sermos escravos do diabo, de Satanás. Quando nós somos escravos, Satanás nos faz de prego. As pessoas não acreditam mais em nós. As pessoas nos julgam. As pessoas desfazem de nós. Mas Jesus te aceita como você está hoje. Porque Ele viu, ouviu e desceu. O povo vive na amargura, na angústia e na solidão. Sai fora durante as madrugadas, irmão. Você vai ver quantas pessoas na solidão, angustiada, vivendo amargura. Te dói,
mas nem todos querem mudar. Estou tentando ajudar um jovem que todo dia passa lá na oficina. Ele olhou para mim e falou assim: eu não consigo, o meu vício é maior. Falei assim: enquanto você não tomar uma atitude de mudar do lugar que você mora, você está cavando a sua própria cova. Tem hora que você tem que ser verdadeiro, hein? Você tem que mostrar a realidade, não desfazendo a pessoa. Você mostrar o vício ou o seu problema não pode ser maior do Deus que te criou, que te formou. Temos que ter ânimo, temos que dar o primeiro passo, como Israel deu. Chega da solidão, chega de angústia, chega de amargura. Senhor, ouve o meu clamor. Aí o salmista escreve assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Eles tiveram que esperar, irmão, 430 anos para Deus se inclinar e ouvir o clamor. Quanto tempo andamos orando por uma resposta, por uma vitória. Talvez Deus está demorando de te responder, e às vezes você quer deixar de vir na igreja, quer deixar de servir a Deus. Irmão, Deus não tem culpa de nada que nós vivenciamos, irmão. Deus não tem culpa de eu e você passar momentos difíceis, não, irmão. Eu vou falar uma coisa aqui, vou assinar embaixo. Preste atenção. O que Deus tinha que fazer para mim, para você, Ele já fez. Você acredita ou não? Sim ou não? O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele deu o seu único filho, santo, 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 para se despir da sua glória e fazer homem como eu e você. Um homem que veio aqui na terra ensinando o caminho, ensinando a verdade. As pessoas rejeitaram, discriminaram, bateram, crucificaram. E hoje não é diferente. O nosso Jesus é o Cristo ressurreto. Quando você vai lá fora pregar para alguém, as pessoas viram o rosto para você. As pessoas desfaz de você. Você dá um panfleto, a pessoa amassa ele assim na hora e joga. Mas pega um panfleto, convidando para ir numa boate. Ele pega ele com o maior carinho, lê e guarda, para não amassar. Mas quando você dá uma palavra, talvez aquele folheto que você deu é a resposta que a pessoa está esperando para a vida dela mudar. Mas só que ela amassa a oportunidade e joga fora. Talvez isso aconteça dentro da minha casa e da sua casa. Tem 4 anos, depois da pandemia, que eu faço culto familiar na minha casa. 4 anos. Só vai eu, minha mãe, meu pai, minha esposa e 2 primos e alguns irmãos que eu convido para abençoar o culto. A minha família, minha avó já está na 4ª geração dela. 4 anos, 6 pessoas. Imagina, irmão, se nós 6 parar de orar, o que vai acontecer com a minha família? Imagina se você parar de orar, o que vai acontecer com a sua família? Os que sofrem, vivem a clamar. Deus às vezes permite a gente viver um período longo no deserto, para a gente aprender a clamar. São poucos os que focam a fé e clamam ao Deus vivo. Por que você tem visto muitas pessoas abandonar o evangelho? Porque tem muitos que querem o evangelho fácil.
É muito fácil eu servir um Deus que me dá tudo. Sim ou não? Ah, eu quero isso, aí Deus vem, toma. Ah, eu quero aquilo, Deus vem, toma. O que vai acontecer? Vai parecer um circo. Vai parecer que Deus é um mágico. Não. Deus quer que eu e você reconhecemos de coração o sacrifício que o nosso irmão fez por nós. Reconhecemos. O sucesso da nossa vida é quando nós reconhecemos que de nós mesmos não podemos nada. Nós dependemos totalmente de Deus. Quantas vezes eu e você já chegou na beira do espelho, bateu no peito e falou assim: eu sou dono do meu nariz? Então vamos lá. Deixa faltar 20 minutos de oxigênio no seu cérebro. O que vai ser de você? Hein? Então, até o ar que estamos respirando, nós dependemos que Deus permite Ele entrar sobre os nossos narizes e encher os nossos pulmões. São poucos. Ele desce para encontrar um aflito que clama de coração pelo nome de Jesus. Quando nós clamamos pelo nome de Jesus, nós estamos clamando o quê? Socorro, misericórdia, compaixão. Números, capítulo 32, 11 e 12. Diz assim: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão. Preste atenção agora. Saiu do Egito mais de 3 milhões de hebreus. Deus falou assim: acima dos 20 anos, esses não vão entrar. Aí você falou assim: mas então Deus é injusto. Vou te mostrar. Sabe por que eles não entraram? Porque murmuraram durante o caminho. Levava-se 40 dias e 40 noites para chegar à terra que Deus havia prometido a Abraão. Sabe quantos anos levou? 40 anos. Eles andando em círculo. Nasceu, morreu, nasceu e morreu. Os que entraram acima da maior idade, que saíram no início, foram só 2. Josué e Caleb. O resto pereceram no meio do caminho. E hoje não é diferente. Quantas pessoas já sentou do lado de você no banco da igreja? E não estão mais. Pereceram, ficaram no meio do caminho. Saída do Egito, deixando de ser escravo para ser livre. Isaías 42, 9. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. O que isso aqui representa para mim e para você? Coisa nova. O que é a coisa nova? A volta do Senhor Jesus. Temos que estar sensível. Temos que ter a sensibilidade de ouvir. Se o arrebatamento acontecer agora, só vai ouvir a voz aquele que recebeu o novo nome, quem for sensível. Porque o céu vai se abrir e os lavados e remidos vão se encontrar com Cristo. A luz
que nós esperamos é o céu se abrir e Jesus resplandecente de glória nos buscar. Isaías 41, 20. Desceu e ordenou que saíssem do Egito, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. De noite, no deserto, era frio. Deus mandava a coluna de fogo. Durante o dia, o calor insuportável, Deus vinha sobre mais de 3 milhões de pessoas, com uma nuvem passando sobre todos. Tinham sede, saía água da rocha. Tinham fome, descia maná do céu, tinha vontade de comer carne. Deus fez chover codorna. Qual foi a outra época que você já ouviu, nem toda a história do mundo, chover codorna? Deus fez chover codorna para saciar a fome dos murmuradores, dos incrédulos. Hoje não é diferente no século 21. Tem hora que Deus tem que fazer o impossível acontecer para aqueles incrédulos acreditar que Deus é Deus. Deus está no controle de tudo. Salmo 121, versículo 8. Diz assim, o penúltimo versículo, e nós lemos o outro para encerrar. Preste atenção. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Você crê nisso? Todo dia que você sai da sua casa para trabalhar, Deus guarda a sua saída. Todo dia que você volta do trabalho, Deus está guardando a sua entrada. Desde agora para sempre. Talvez você vai falar assim, isso foi para Israel? Não, isso é para mim e para você hoje. Todos os dias Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída. Josué 1,4, encerro nesse versículo. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Deus falou assim, quando Josué se tornou sucessor de Moisés. Não posso esquecer antes de finalizar a mensagem. Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Sabe por quê? Alguém sabe? Sabe por quê? Ele foi influenciado com a murmuração do povo. Aí ele tomou decisão errada. Aí Deus falou com ele assim, por causa da sua atitude, você vai subir no monte, você vai ver a terra, mas não vai entrar. Daqui para frente agora, quem vai conduzir o povo é Josué, o seu sucessor. Amém? Tome cuidado da maneira que eu e você temos nos referido a Deus. A decisão está na minha mão, na sua mão. Quer mudar a sua vida? Faça a escolha certa. E qual é a escolha certa? Aceitando o sacrifício de Cristo. Aceitando Jesus como único, suficiente Salvador da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, da nossa casa, da nossa família. Josué falou assim, vocês querem virar as costas para Deus? Eu
e minha casa vamos servir ao Senhor. Não perdeu a fé? Não perca a fé. Você pode estar enfrentando o maior problema da sua vida, passando a maior aflição da sua vida, mas não perca a fé. Vem arrastando como a mulher do fluxo de sangue, mas não perca a fé. Porque ela determinou dentro dela: se eu só tocar na vestimenta dele, o meu sangue vai cessar imediatamente. Quando ela tocou, a multidão tocava em Jesus, irmão. Todo mundo estava tocando em Jesus. Mas quando aquela mulher tocou, ele falou assim: peraí, alguém me tocou. Aí eu disse: mestre, mas todo mundo te toca. Não. O tocar dessa mulher fez sair de mim virtude. A virtude que saiu transformou o caráter da mulher, transformou a vida da mulher, curou a vida daquela mulher e deu esperança e uma nova perspectiva de vida para ela. Se você deixar hoje Jesus te tocar, Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus familiares. Vamos ficar de pé e vamos orar. Você está aqui hoje, você sabe a dimensão da sua aflição, o grau do problema que você está enfrentando. Mas eu quero te dar a certeza: Deus vê, ouviu e desceu. Se você contemplar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, a Santa Trindade de Deus está na frente desse altar, só esperando você abrir os seus lábios para Ele se inclinar para o seu clamor. Ele só estava esperando a hora. E a hora é agora. Você vai se colocar diante de Deus da forma que você se sentir mais confortável para clamar. Mas não fique com seus lábios fechados. Porque todo dia Deus ia lá no jardim conversar com Adão. O dia que Deus não viu Adão, Ele gritou: Adão, Adão, onde você está? Aí Adão falou assim: Senhor, quando eu ouvi a sua voz, eu temi, porque eu estou nu. Adão, quem falou que você está nu? Deus todo dia vai na sua casa, na minha casa, quando você vem aqui no culto, ouvir a sua voz. Porque Ele deseja conversar comigo e contigo, porque nós somos a maior obra-prima que Deus já fez e projetou. Tudo na Bíblia Ele não usou a palavra, mas quando Ele foi criar o homem, Ele usou a mão. O único lugar que Deus usou a mão dele foi para criar o homem. Deixa Deus te tocar nessa mão. Porque se eu e você sairmos daqui hoje crendo, a história da nossa casa, da nossa família vai mudar.